Seguimos aqui no módulo 2, no curso de NR23, combate a princípio de incêndio. Nesse módulo vamos falar sobre a teoria do fogo. Nesse módulo nós iremos aprender como que o fogo é formado, quais são suas características e seus meios de extinção. A explicação para essa reação é bem simples. Basta entendermos que todo material, quando aquecido a determinada temperatura, libera-se gases, e são esses gases que de fato pegam fogo. Já um incêndio é o fogo fora do controle que causa danos físicos e materiais. Então, o fogo nada mais é do que uma reação química que vai desprender luz e calor, e nesse princípio, esses gases vão começar a se incendiar. A partir do momento que a gente não consegue combatê-lo, que ele perde o controle, ele se torna um incêndio consumado, um incêndio que aí já toma uma proporção muito grande, e aí a gente depende aí do corpo de bombeiros para estar atuando. Quais são os elementos que compõem o fogo? O fogo ele é composto por 3 elementos, que é o nosso comburente, combustível e calor. Então, combustível é todo aquele material que vem a ser propício à queima, sólido, líquidos e gasosos. O comburente é o oxigênio que nós respiramos, acima de 13% a chama ela já se mantém e começa a queimar, e abaixo desse valor a chama ela não se propaga, ela não tem queima. Energia que propaga o calor. E quais os elementos que compõem o fogo? O fogo ele é composto por 3 elementos: combustíveis, comburentes e calor. Combustível nada mais é que todo aquele material suscetível à queima, como sólidos, líquidos e gasosos. Comburente é o oxigênio que nós respiramos, acima de 13% o fogo ele já se mantém, e o calor é a energia que vai dar o start, é a energia que vai começar o princípio de incêndio. E com esses 3 elementos nós temos aí a nossa reação em cadeia, que aí se passa a ser o tetraedro do fogo. Reação em cadeia, ela ocorre de forma que o calor ele é passado de molécula a molécula e vai se propagando para os materiais em volta do ambiente onde está queimando, e assim o fogo ele vai se mantendo e se propagando até consumir tudo o material combustível. Combustível são todas as substâncias suscetíveis de queimar, produzindo luz e calor, como combustíveis sólidos, madeira, papel, carvão, fibra, plástico, tecido, pessoas e etc. Combustíveis químicos, combustíveis líquido, gasolina, álcool, éter, óleo, acetona e etc. E combustíveis gasosos, metano, butano, propano, o GLP, que é o nosso gás de cozinha. Aí temos o comburente. O comburente é o que vai conservar a combustão das chamas, do fogo. O ar que nós respiramos tem 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases. Conforme aqui o nosso slide do nosso triângulo do fogo, acima de 13% o fogo se mantém, e abaixo de 13% o fogo ele não se mantém aceso, o princípio de incêndio não se mantém. Temos então o calor, é ele que provoca a reação química entre o combustível e o comburente para iniciar o fogo. O combustível deve ser aquecido até a sua temperatura de ignição. Então todo material ele tem um ponto de ignição, que a partir do momento que ele é aquecido, vai se desprender gases e calor, e esses gases vão começar a se incendiar, dando início a um princípio de incêndio.
Temos aí a radiação do Sol como fonte de calor, um relâmpago, raios como fonte de calor e até mesmo a energia elétrica. Ela conduz calor também, né, ao passar aí pelos fios elétricos, seja de residências ou seja de fábricas e empresas. Agora que você conhece os aspectos do fogo e seus elementos, serão apresentadas as formas de transmissão de calor, né, que são elas: condução, convecção e radiação. Pois como tudo na natureza, todo corpo quente transfere calor para um outro corpo frio. Condução, né, é a forma pelo qual o calor é transmitido de um corpo para o outro, né, ou seja, de molécula para molécula. Um bom exemplo de condução é quando uma barra de ferro próxima a uma fonte de calor transfere essa temperatura de uma extremidade até a outra, propagando por ela até a sua outra extremidade tudo aquilo que é suscetível a queimar abaixo do ponto de ignição da barra de aço, vai começar a se incendiar, né? Exemplo aqui, um cômodo que está pegando fogo e do outro lado da parede tem ali um quarto. Então, através da tubulação metálica, da estrutura metálica da residência, esse calor ele vai se propagar por condução e vai acabar queimando os materiais, né, sólidos ali dentro daquele quarto, e um novo ponto de princípio de incêndio vai se formar. Convecção, né? Convecção é quando o calor é transmitido através de uma massa ascendente aquecida de gases, de baixo para cima, né? Chamamos isso de corrente de convecção. Nada mais é do que a fumaça. Então, quando o incêndio se inicia, a fumaça ela vai subir, porque ela é mais leve que o ar, e ela tem a mesma temperatura do incêndio. Então, no exemplo que temos aqui da figura, está pegando fogo ali no primeiro andar. Quando a fumaça sobe pelos vãos das escadas, o segundo e o terceiro andar começam também a se incendiar, porque a fumaça está a uma determinada temperatura e todo o material ali que tem o seu ponto de fulgor abaixo dessa temperatura vai começar a incendiar os outros andares aí do nosso prédio. Irradiação é a transmissão do calor por meio de ondas através do espaço. Ela se propaga em todas as direções e a intensidade do corpo atingido será relacionado com a distância que está da fonte de calor, né? Então, dependendo da distância da fonte de incêndio, né, do foco de incêndio, um corpo pode se incendiar somente com a radiação de calor através do ar. No exemplo abaixo, nós temos um prédio que está pegando fogo e do outro lado nós temos um segundo prédio que começou a se incendiar. Então, por isso que o corpo de bombeiro, quando está combatendo um incêndio, ele começa a resfriar as edificações em volta. Para quê? Para que não haja um novo foco de incêndio ali no momento da ocorrência. Até a próxima e nos vemos no próximo módulo.